sou o Frei Cristiano Garcia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Ordem do Carmo. Os carmelitas surgiram no final do século XII, na Palestina, no monte chamado Monte Carmelo. Alguns homens, com a intenção de participarem da cruzada e irem para Jerusalém, decidem habitar o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, biblicamente, um lugar famoso por ser moradia do seu ilustre personagem, que era o profeta Elias. Foi inspirado no profeta Elias que aqueles homens decidem habitar como eremitas naquele monte. Mas a primeira atitude também foi construir uma capela dedicada à Senhora do lugar. Assim, a ordem, pela primeira vez, coloca-se com a sua característica mariana. O que diferencia os carmelitas das outras ordens religiosas da nossa igreja é que os carmelitas não se têm um fundador. Foram um grupo de homens que fundaram, pela inspiração em Maria, pela inspiração em Elias, fundaram a Ordem do Carmo. Depois de algum tempo morando no Monte Carmelo, os carmelitas são expulsos. Eles têm que voltar para a Europa, depois da maioria serem assassinadas, martirizados pelos muçulmanos sarracenos, e retornam para a Europa sem identificação. Esse período do século XII, final do século XII, século XIII, nós chamamos de período de identidade, ou construção de uma identidade da ordem. Os carmelitas chegam na Europa com várias modificações dentro de um contexto social, urbano e eclesiástico da época. Havia surgido, já no século XII, as ordens dos mendicantes, impulsionado por Francisco de Assis e depois por São Domingos, formando assim os franciscanos e os dominicanos. Mas afinal, quem eram os carmelitas? Foi aí que eles constroem uma identidade, chamando pela primeira vez o nome completo da ordem: Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Isso, de fato, aconteceu uma confusão nas ideias das pessoas da época durante a Idade Média, porque já se tinha escutado notícia que Maria era mãe, que Maria era filha de Deus, mas nunca que Maria era irmã. E aí Maria se torna irmã, modelo e mãe dos carmelitas, colocando assim, até mesmo pelo hábito que vai ser adotado, também um significado totalmente mariano. E aí os carmelitas deixam o seu estilo de vida eremítica, feito existia no Monte Carmelo, para abraçar o estilo de vida mendicante na Europa. Começam a crescer, durante algum tempo, têm que construir conventos para poderem habitar, morar em comunidades, participar de oração comum e da refeição comunitária. Mas no primeiro período, quando os carmelitas chegam na Europa, há uma grande crise na ordem. A ordem passa por essa dificuldade, quase sendo extinta. É aí que um dos priores gerais, como conta as diversas crônicas que existem na ordem, chamado Simão Stock, ele pede a intercessão a Nossa Senhora, que por meio de sonho aparece entregando-lhe o escapulário. O escapulário como sinal de devoção e filiação à Virgem Maria. O escapulário já fazia parte do hábito. Escápula é aquilo que se põe sob os ombros. Era um avental que os frades usavam, como nas diversas ordens monásticas também adotavam o escapulário apenas como um avental. Mas a partir da aparição de Nossa Senhora a São Simão Stock, o escapulário toma outro sentido. Agora se torna sinal de devoção, filiação e amor à Virgem Maria. Um fenômeno extraordinário acontece a partir de então. A ordem cresce na Europa inteira. No século XIII, são mais de 200 conventos que se espalham em todos os países da Europa. A ordem começa a sofrer a ter um processo de clericalização. O que é isso? A ordem se clericaliza, ou seja, ordena os seus irmãos, os seus membros, para poderem participarem ativamente da hierarquia da igreja. E é assim que nós temos
o processo também, pela primeira vez, dos carmelitas, do ingresso deles nas universidades. As universidades recentemente fundadas, no século XI, século XII, agora já tinham os grupos religiosos, grandes grupos religiosos, que frequentavam a universidade, como a de Bolonha, a de Salamanca, a de Paris, e agora os carmelitas também vão participar. E assim é uma chance de poder defender-se como ordem religiosa, se poder caracterizar com o seu carisma e com sua espiritualidade totalmente marianos. E também com a novidade de serem uma ordem inspirada num personagem do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. E assim os carmelitas vão crescendo, vão se espalhando por diversos países, colocando sua espiritualidade nas igrejas que vão ser construídas. No século XV surgem as ordens terceiras do Carmo, que são os leigos que vão querer se filiar à espiritualidade por meio de uma consagração à Nossa Senhora do Carmo. E é também nesse período que surgem as monjas carmelitas. Assim nós temos a instituição das 3 ordens carmelitas, que são a ordem primeira, constituída pelos frades, a ordem segunda, que são as monjas, e a ordem terceira, que são os leigos consagrados. Com espiritualidade solidificada, com uma identidade construída, os carmelitas se tornam uma das principais ordens de toda a Igreja. Com a chegada dos europeus ao continente americano, os carmelitas também abraçam uma nova missão, mas essas serão cenas para o próximo capítulo, onde nós iremos falar sobre a missão e a história dos carmelitas nas Américas, principalmente aqui no nosso Brasil. Mas nós agradecemos a todos aqueles que assistem nosso vídeo ao redor da fonte. Que você quer saber mais sobre a nossa espiritualidade carmelitana, assista e inscrevam-se.